Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, eu estou na tentativa de concluir as mensagens falando acerca do mover do Espírito, ou seja, da unção do Espírito, ministério do Espírito Santo. Eu já vos falei acerca dos frutos do Espírito e trouxe várias mensagens esclarecendo como o Espírito Santo se manifesta, como ele usa as pessoas, de que maneira que ele testifica ao espírito do ser humano que ele é filho de Deus. Vos falei acerca dos dons espirituais. Prometi-vos que iria falar acerca de profecia, línguas estranhas e interpretações de línguas. Mas hoje, amados, eu estarei falando sobre profecia, o dom de profetizar. Estarei falando somente dele, não estarei falando sobre línguas estranhas, nem tampouco sobre interpretação de línguas. Quero tirar esse áudio somente para falar-vos acerca da profecia. Este é o dom mais desconhecido da maioria do povo que se diz ser servo de Deus, amados. Existe uma certa distorção acerca do dom de profecia, especialmente daqueles que mais procura exercê-lo em seus ministérios. Muitos profetas têm profetizado sem a essência do Espírito Santo. O povo chamado povo pentecostal, que deveria ter o conhecimento mais profundo do Espírito Santo, tem sido enganado por alguns falsos profetas, principalmente o povo chamado pentecostal. Não estou criticando nenhum pentecostal, amado, porque eu sou pentecostal. A minha conversão foi na Assembleia de Deus, Ministério Mato Grosso, do saudoso pastor Eliseu Feitosa de Alencar. Falo em línguas estranhas, sou batizado com o Espírito Santo, sou pentecostal, mas tenho percebido, amados, que alguns pentecostais realmente têm falta de conhecimento sobre o dom de profetizar. E essa falta de conhecimento tem sido tão grande que milhares e milhares de pessoas têm sido destruídas na sua jornada de fé por certos falsos profetas. Não só tem sido destruído espiritualmente, mas também tem sentido a própria destruição fisicamente, por haverem dado crédito às palavras proféticas por um profeta, ou profetiza, que profetiza através de espírito enganadores. Eu tenho bastante cuidado, amados, estarei procurando ser bem claro para que os irmãos compreendam. Acredito, amado, que o ministério de profecia tem sido mais exercido por mulheres, pelo simples fato de serem mais receptivas ao Espírito Santo de Deus. As mulheres têm sido mais doces, mais sensíveis, por isso mesmo tem exercido
mais o ministério da profecia, mas também tem sido as mais enganadas, tem se enganada com facilidade, pois existe espírito enganadores tentando seduzir as mulheres. Isso ocorreu com Eva no jardim do Éden, quando ela estava no paraíso, que deu ouvido à serpente. A própria mulher de Abrão, chamada Sara, foi enganada também, que levou a Abrão a coabitar com uma empregada, gerando um filho fora do plano de Deus. Também conhecemos a história de Sansão, onde a própria Dalila, que cortou o cabelo de Sansão, consequentemente tirou sua força, pois Sansão tinha uma força incomum porque nele habitava o Espírito de Deus. Mas quando ele conta seu segredo para Dalila, Dalila corta seu cabelo e ele perde sua força. Acredito, amados, que ainda aqui falta de oportunidade ministerial dentro da igreja, e falta de instruções, falta de conhecimento, falta de ensino dentro da igreja, amados. E por isso tem surgido muito falso profeta no meio da igreja. Então falta de instrução segura faz de muitas pessoas presa mais fácil para os espíritos imundos e enganadores que estão imitando os dons espirituais, transmitindo falsa profecia e falsa revelação através de falsos profetas. Então eu quero esclarecer que o ministério da profecia é um ministério especificamente ao próprio ser humano, pois ele é dado ao ser humano através do Espírito Santo. Então ele não pertence aos seres humanos, mas é em especial dado a cada um de nós para exercermos o ministério da profecia, o ministério profético. E quem usa as pessoas, o dono desse dom é o Espírito Santo. E ele usa as pessoas que melhor lhe convierem segundo a sua vontade. O ministério de profecia foi muito usado no passado, amado. Na constituição do povo de Israel. Naquela oportunidade, Deus se manifestava ao seu povo exclusivamente através dos seus profetas, que eram ungidos para essa finalidade. Deus escolhia profeta para ensinar o povo o caminho da retidão, o caminho do conhecimento, o caminho da vida. Deus se manifestava ao seu povo exclusivamente através dos seus profetas. É isso que o escritor de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2 explica. Está escrito assim: e havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muita maneira aos pais pelos profetas, neste último dia nos falou pelo seu Filho. Então,
No passado, Deus usou muitos profetas, mas nesses últimos tempos, Deus tem usado o próprio seu Filho amado. Na época da antiguidade, do Antigo Testamento, naquela época era muito natural consultar os profetas para saber qual era o plano de Deus, ou a sua vontade para determinadas coisas. Inclusive, os reis de Israel costumavam consultar os profetas da sua época se deveria ou não entrar em uma guerra contra determinados países. Um exemplo disso encontramos, amado, no livro de 2 Crônica, capítulo 18, versículo 14. Antigamente era necessário, amados, consultar os profetas, pois não havia a palavra de Deus, não havia a palavra escrita, ainda não tinha sido completa, e muito menos o Espírito Santo ainda não era enviado para nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo se manifestava esporadicamente, usando determinado profeta. Hoje o Espírito habita dentro de mim e de você, que somos chamados templo e morada do Espírito de Deus. Hoje, no entanto, sob a dispensação da graça de Deus, ninguém, amado, precisa ficar buscando uma revelação especial. Ninguém precisa ficar correndo atrás de profeta. Muitas pessoas têm pedido para presbítero Gregório: ore por mim, por divina revelação, ore por mim, vê se Deus está te mostrando alguma coisa acerca da minha vida. E eu sempre digo para essas pessoas: você está enganado a maneira como você está pedindo esta oração. Eu não oro desse jeito. Eu não sou profeta, eu digo para as pessoas. Eu não sou guru. Eu sou servo de Deus. Eu oro a Deus. Peço muitas vezes que Deus manifeste seu poder. E se Ele quiser revelar, Ele revela. Mas eu não oro da maneira como as pessoas querem. E também não fico correndo atrás de profeta, pois o Senhor Jesus já nos enviou o Espírito da verdade, a fim de que não venhamos ficar perdidos, que não venhamos nos ficar embaraçados com as coisas deste mundo, que não venhamos ficar perdidos na grandeza da sua palavra, mas que venhamos ter a luz do seu Espírito para a direção da nossa vida. Eu estou falando diretamente aos servos de Deus, amados, e quero vos deixar claro que conheço muitos falsos profetas. Conheço muitos falsos servos de Deus que se titulam de profetas. Conheço homens que durante muitos anos ficou seguindo profecia de outras pessoas, e outras pessoas que ficam sentado dentro da igreja, ouvindo os mais belos sermãos, que espera que um dia o pastor fosse usado pelo Espírito Santo, ele profetizasse o que deveria fazer. Enquanto isso, procurava em reuniões fechadas de orações alguns profetas particulares. E essas pessoas durante muitos anos viveram assim, enganado por esses falsos profetas. Não analisaram a palavra de Deus, não compreenderam o que Deus fala
através da sua palavra. Querem uma revelação de Deus, mas não querem buscar na palavra de Deus. E essas pessoas vivem durante anos dentro da igreja, mas vivem à margem da vontade de Deus, pois não quer aceitar que a própria palavra de Deus é a revelação do Espírito Santo de Deus. Que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, foi dado-nos como sendo o verdadeiro Espírito de revelação para cada um de nós. O verdadeiro Espírito da profecia se encontra na palavra de Deus. Eu tenho observado, eu já estou entrando à terceira idade, amados. Mas tenho observado que alguns jovens recém-convertidos têm seguido algumas orientações de alguns profetas e vive atrás desses profetas, e muitas vezes não consegue crescer espiritualmente e acaba de desistir de fazer a vontade de Deus, achando que Ele não está muito interessado em usá-lo numa obra para efetuar a sua vontade, e acaba desistindo da fé. Mas por que isso ocorreu? Porque essas pessoas não meditaram na palavra de Deus, porque não analisaram a palavra de Deus. E por não analisar a palavra de Deus, pois Deus fala mediante a sua palavra, Deus se manifesta mediante a sua palavra. A palavra de Deus é o verdadeiro espírito da profecia de Deus. E muitos desses jovens recém-convertidos acabam caindo da graça, pois eles seguiram a orientação de alguns falsos profetas e acabam desanimando. O diabo, ele é mestre em usar falsos profetas, trazendo palavras lindas, tudo isso para dificultar o acesso à presença de Deus. Aqueles que estão buscando revelações pessoal pelo ministério em questão vão continuar desapontados, porque o cristão, ele vive pela fé e não vive por meio de revelação de outras pessoas. O cristão precisa viver pela fé. Ele precisa conhecer o seu direito pela fé, mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma profecia viva para todos aqueles que creem, amados. A palavra de Deus, portanto, é uma profecia viva para tantos quanto aceitarem pela fé. E os que aspiram a fazer a vontade de Deus deve analisar a palavra de Deus e colocá-lo em prática. Porque fé, amados, é ação. Fé é você colocar em prática. Fé é ação. Não adianta a pessoa ficar se consagrando em orações, jejuns, num monte, perder noites de sonos, muitas vezes, mas não conhecer o seu direito mediante a palavra de Deus. Eles precisam colocar em prática, exercitar a palavra de Deus. O próprio Jesus nos ensina
quanto à prática da palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Então, amados, diletos irmãos, eu acredito de todo o meu coração que se nós quisermos ser vitoriosos, se nós quisermos andar na base do ensino da palavra de Deus, não estaremos correndo atrás de profecia, não estaremos criando certos gurus dentro da igreja. Eu não preciso de um profeta particular para me ensinar nada, pois o próprio Senhor Jesus diz que o Espírito vos ensinará todas as coisas. A palavra de Deus diz: não há necessidade que ninguém vos ensine, porque o Espírito que habita em vós vos ensinará todas as coisas. E esta palavra é verídica. Então nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, pois a palavra de Deus ela tem o seu valor. Não devemos ficar correndo de um lado para o outro, amado, pois muitos profetas que eu tenho acompanhado, que eu tenho observado, que eu tenho analisado através das redes sociais, têm trazido profecias carnais. São palavras bem elaboradas, são palavras bem faladas, bem linda, mas são vazias espiritualmente. Quero vos lembrar que se você é templo do Espírito Santo, você não precisa correr atrás de profeta, pois eu sei, amado, que muitas pessoas estão dentro da igreja bem intencionadas, onde pessoas estão se reunindo para adorar a Deus. Mas quero vos dizer, amado, que ser bem intencionado só não basta. Normalmente as pessoas que querem ver para crer, e isso acaba sendo enganado. No que diz respeito à palavra de Deus, você precisa crer, você precisa acreditar, para depois você ver. Eu tenho observado que existe até pessoas que são seguidores de Umbanda, de Uquimbanda, cartomantes. Essas pessoas têm se introduzido dentro das igrejas e logo em seguida eles se declaram profetas. Tem sido instrumento do mal, amados. Tem exercitado um ministério a serviço do mal. E não são poucas as pessoas que são enganadas por esses falsos profetas. Então, caro ouvinte da palavra de Deus, talvez você pense que eu seja contra a profecia. Não, amados. Eu conheço a profecia quando ela é real. O que acontece é que a profecia, ele é um dom de Deus. Esse dom existe, mas ele existe para
confirmar a palavra de Deus. Ele está de total acordo com a própria Bíblia. E ele precisa ser exercitado pelo verdadeiro profeta que se coloca no altar da adoração e que tem uma disciplina celestial, conforme todas as coisas de Deus, amados. Um profeta que fala ungido pelo Espírito de Deus. A profecia quer dizer que é uma mensagem oriunda do próprio Espírito de Deus ao espírito do ser humano. E isso é realizado por um profeta ungido por Senhor ou por uma pessoa que simplesmente seja usado pelo Espírito de Deus. Eu quero deixar bem claro que qualquer um pode ser usado no ministério da profecia. Eu já fui usado, amados. O Senhor já me usou, mas eu não sou profeta. Ele já me usou para entregar determinada profecia. Mas Ele usar-me uma única vez não significa que eu sou profeta, pois o Espírito de Deus, Ele unge a pessoa para fazer e efetuar a sua vontade. Então, numa ocasião oportuna, a profecia fala através das pessoas que são usadas por Deus, pelo Espírito de Deus, mediante o dom da profecia. Tanto um profeta ungido quanto alguém que tenha recebido este dom jamais poderá trazer uma mensagem que não esteja em acordo com a palavra de Deus. Por outro lado, aquele que profetiza e que visa o benefício de sua própria vida e não o benefício da igreja do Senhor Jesus Cristo, que visa somente a glorificação do ser humano e não está visando a edificação da igreja, que está trazendo palavras muitas vezes até ofensiva, que não é uma palavra de exaltar e consolar. Esse não é um profeta de Deus, pois o objetivo da profecia é consolar, confortar e edificar, trazer comunhão e edificação dentro da igreja. O profeta ou aquele que profetiza, porque nem todos os que profetizam são profetas e nem todos que são profetas vivem profetizando. Nunca e jamais confunda isso, amado, para que você não seja enganado. Nenhuma palavra profética diretamente a alguma pessoa individualmente, pois Deus, quando usa alguém, é para edificar a sua própria igreja. Nenhuma profecia ela é dirigida individualmente. Por isso eu tenho dito para os irmãos que têm me procurado, quando dizem para mim, ora presbítero, para ver se Deus te mostra alguma coisa da minha vida. Eu já deixo bem claro, eu posso até orar por ti, mas nada vai acontecer, Deus não vai me mostrar. Então temos que ter cuidado. Então até aqui, amado, eu tenho procurado falar sobre profecia num sentido bem restrito, sobre o que é bíblico, pois se nós tentarmos nos aprofundar mais, há uma necessidade de gravar outro áudio para falar sobre isso. Então eu não quero me aprofundar muito, amados, pois
eu acho essencial que os irmãos compreendam que o dom da profecia está disponível para a igreja. E Deus, Ele quer usar um profeta para edificar a sua igreja. Naturalmente, um profeta, no sentido bíblico, é muito mais do que um indivíduo que prediz o futuro a uma pessoa espiritualmente através dos dons espirituais, que exerce o dom de ensino e quando prediz o futuro faz por uma razão bem forte. Ele faz inspirado pelo Espírito Santo. É o caso do profeta que nós lemos, o profeta Ágabo, que deu a entender pelo Espírito que havia uma grande fome por todo o mundo, no livro de Atos, capítulo 11, versículo 28. Ele foi usado pelo Espírito Santo para prever o futuro. Ele revela o profundo desejo de Deus em exortar o seu povo a respeito do futuro. Se nós queremos saber o futuro, amado, então vamos ao livro de Revelação, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma perfeita profecia, cujo objetivo é preparar o povo de Deus com a exortação, a edificação e a consolação para os acontecimentos que há de vir antes da grande vinda do Senhor Jesus, que Ele virá sobre as nuvens para levar os escolhidos para habitar com Ele na glória. Então eu quero, amados, finalizar este assunto dizendo a vocês que não fiquem correndo atrás de profeta, pois existem falsos profetas que são usados por espírito de engano. Então, ouça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, e a palavra de Deus será bálsamo para ti. Será um bálsamo para a sua vida e você poderá vencer todos os obstáculos. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Amanhã eu estarei falando sobre discernimento de espírito e variedades de línguas. Eu espero concluir esta mensagem esta semana ainda, amados, pois depois eu estarei falando sobre interpretação de línguas e assim nós encerraremos as mensagens sobre dons espirituais. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.